Olá, meus aluninhos! Como é que vocês estão? Oitavo ano, Geografia, nossa quarta aula. Qual é o tema, prof? Fluxo e migração na América Latina. Vocês estão bem mesmo para a nossa aula? Vamos junto, meus amores! Bom, eu vou botar um pensamentozinho aí bem básico de Dalai Lama, tá? Meus amores, quem foi esse? Falando de pacifista, tá bom, meus amores? Veja a profundidade das palavras desse pensamento. A mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é o pensar. Como sou inútil e fraco. É essencial pensar poderosa e firmemente eu consigo sem ostentação ou preocupação. Deu para entender, meu amor? Senão eu posso repetir mais uma vez. Vamos lá. A mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é pensar. Como sou inútil e fraco. É essencial pensar poderosa e firmemente. Eu consigo. Sem ostentação ou preocupação. Significa o que, meus amores? Gente, para que pensar coisas ruins? Se eu posso pensar coisas melhores, porque eu sou melhor. Agora, sem se ostentar, viu? Por favor, sem dizer o máximo mais do que o outro, não. E nem diminuir o outro. É você, você sabe que você é, então você pode, você consegue. Tá certo? Pense sempre nisso. Aí o fracasso vai estar bem distante de vocês. Bom? Bora lá, a gente vai começar logo com você sabia, na geografia, que o termo imigração é usado para a entrada de pessoas em um país estrangeiro? Já o emigração significa um movimento de saída de pessoas de um país para morar em outro? Pois é, meus amores. Imigração, emigração. Entrada de pessoas de um país estrangeiro. E emigração, saída de pessoas de um país para morar em outro país. Já migração também significa movimentos por ser utilizados para mudança entre as regiões. Certo? Bela aí está se movimentando todo, mas Bela está paradinha. Isabela, nossa intérprete, lindamente maravilhosa, mas ela deslocou de uma sala para outra, ela migrou, né? Porque ela estava em outro estúdio e veio para cá para poder terminar a nossa aulinha de oitavo ano. Então, bora lá. América Latina. Como é que ocorreu a migração na América Latina? Oitavo ano, preste atenção. A América Latina é uma região do continente americano que engloba os países onde são faladas primordialmente línguas românicas, tá? No caso, é o espanhol, o português e o francês. Que vocês sabem, né? O inglês ele é do anglo-saxônico, é outro tronco linguístico. Já o nosso, que é o latim, vem das línguas românicas, que é o espanhol, o português e o francês. Tá bom? Eita, professora, aula de história aí, né? Robson Tavares na área. Brincadeirinha, Robson. Historicamente, a região foi Eita, calma, stop. Maioritariamente dominado pelos impérios coloniais europeus, espanhol e português. Estão lembrados, né? Na aula de geografia, a professora que já ensinou que teve o Tratado de Tordesilhas, quando os portugueses vieram para cá, dividiram o Brasil ao meio, o litoral é nosso. Dentro do país, o interior do país, que eles não conheciam, tinham medo, sabia que tinha muitos tribos indígenas, ficou para o lado espanhol, que ele não é besta. Tá aí a América Latina linda, maravilhosa, incluindo México. Né? Porque o México fica onde? Fica na América do Norte, América Central, América do Norte, América Central. Tá aí o nosso México, lindo, maravilhoso. Uma parte dele tá aqui. A maior parte dele tá aqui. Ele é daqui. América Latina, que é a América Central e a América do Sul, que o Brasil é um dos maiores países da América do Sul, certo? Ou da América Latina. Bom? Brasil, Argentina são os maiores, bom? Esses povos falam espanhol, português e francês, porque foram colonizados por esses três povos.
Conflitos? Se existe, se não existia? Não existe hoje nenhuma guerra entre os países da América Latina, graças a Deus. Mas isso não significa que haja disputa, gente. Pelo menos 12 divergências fronteiriças se desenrolaram atualmente na região envolvendo 15 países latino-americanos. Quem são esses, professores? Bora lá, oitavo ano, conhecer? Alguns países extensões da América Latina que favorecem muito. Eita, prova vou ficar ali devendo, porque vai aparecer aí slides. E eu revisei, não prestei atenção. Ficar devendo, meus amores. Ah, não, tá aqui. Alguns, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Esses são os países da América Latina que favoreceram alguns fluxos migratórios e também tiveram algumas tensões nesses conflitos, tá? Qual foram esses? O Equador, o Peru, a Bolívia, o Chile, Venezuela, Paraguai, Argentina, tá? Esses foram alguns estopins de crise pelo subcontinente neste ano. Colômbia e Venezuela. Eita! Por que esses dois disputam tanto um golfo no Caribe? Porque tem a importância do ouro negro. Oi, vocês estão vendo agora no conflito, esse slide aí, o conflito da América do Sul, que são distúrbios na América do Sul, que são alguns países que foram estopins de crises do subcontinente. Quais são eles? O Equador, o Peru, o Bolívia, o Chile, a Venezuela, né, que é bem recente, o Paraguai e a Argentina. Esses foram alguns conflitos da nossa América Latina, que está na América do Sul, todos eles. Colômbia e Venezuela são os dois países que disputam um golfo no Caribe. Por quê, gente? Porque ali está a reserva do ouro negro. Ouro negro é o petróleo, que ali contém muito. A Colômbia diz que o limite deveria ser determinado pelas Ilhas Los Hermanos, que projetam posses colombianas para além do continente. Já a Venezuela, ela diz que defende que marcos no continente deveria ser usados como referência, o que aumenta a posse venezuelana. Então fica aí nesse impasse esses dois países. Tá ali, ó. X da questão do problema. Dá para perceber nos slides, meus amores, esse círculo que eu fiz aí? Pronto. Esse golfo aí, gente, é onde tem, embaixo dele, vários petróleo. Então, os dois ficam brigando aí. Colômbia, Venezuela. Chile e Bolívia. O que tem nos chiles e bolivianos? Bora lá. Os bolivianos reivindicam a soberania sobre uma faixa costeira de 400 quilômetros contínuos, o que equivale a uma distância entre a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. O Chile anexou o território durante a Guerra do Pacífico, que foi em 1879. Desde então, mantém a Bolívia sem acesso soberano ao mar. Situação comparável da América do Sul, apenas o Paraguai, que também não possui litoral. Deu para sacar, gente? A guerrazinha de Chile e Bolívia? Tá ali, ó. Outro marco, eu ciquei nesse slide. Dá uma olhada aí. Tá vendo? Porque a Bolívia e o Chile, pronto. Vamos agora para o Chile e Peru. Nossa, Bolívia tal, agora Chile e Peru também. Como a Bolívia, o Peru também perdeu território para o Chile na Guerra do Pacífico. Neste caso, a divergência está no mar, gente. Não em terra, mas no mar. Peruanos e chilenos divergem sobre traçar a linha imaginária que determina que é de um país e que é do outro país. Você sabe que fronteiras pode ter uma linha imaginária, sim. E esses dois aí brigaram, divergem muito dessa linha imaginária. Preste atenção, não é sobre terra, é sobre o mar. Tá vendo aí? Chile e Peru, nessa linha imaginária, pronto. No mar, tá? Chile e Argentina, bom, seria uma fronteira austral, porque é entre os dois países que é determinado em vários pontos por marcos naturais mutáveis, o que leva a divergências esporádicas, porque de acordo com a perdura que até hoje determinou que
A partir da crista da Cordilheira dos Andes, são os rios que determinam a linha fronteiriça. Olhando para o norte, sabe-se que o território argentino, toda vez que as águas descem em direção ao leste, que é a direita, e é de território chileno quando elas correm na direção entre o oeste, que fica à esquerda. Vou repetir, tá, meus amores? É uma fronteira aí esporádica. Por quê? Porque, de acordo com a pendura que até hoje, determina que a partir da crista, na Cordilheira dos Andes, são os rios que determinam linha fronteiriça. Olhando para o norte, sabe que o território é a Argentina. Só que toda vez que as águas descem na direção do leste, tá? Então fica à direita, é deles. E quando o território chileno, quando elas correm para a direção oeste, à esquerda, então é do Chile. Aí fica, né? Por isso que chama uma divergência esporádicas, tá? Não é permanente. Tá aí, ó, ponto X. Dá uma olhada aí nos slides. Chile e Argentina, né? Com essa linha aí, de acordo com essa divergência esporádicas, tá? Migrações. Bom, prof, o que é do conceito de fenômeno das migrações? As migrações internacionais, meus amores, constitui um tema atual de interesse notório que demanda maior atenção nos âmbitos acadêmicos, econômicos, políticos e governamentais. A sua relação com o desenvolvimento conduz que a discussões não resolvidas sobre essas questões relacionadas ao efeito demográficos, que é demografia de povos demográficos, economias, sociais e políticos de movimentos populacionais, né? Então, a população tem os seus movimentos, suas migrações. Quais são as consequências disso, gente? Bora lá, 8º ano, acordem. Bom, as consequências são, a migração tem consequências negativas e positivas, tem custos e benefícios. Por quê? A perda de população significa a fuga de capital humano, enquanto a captação da população qualificada constitui parte da política dos países com tradições imigratórias. Claro, né, gente? Cada uma pessoa que quando sai de você vai perder a sua renda, o retorno para o seu país. Então, chama fuga de capital humano. E, não obstante, a migração serve de válvula de escape. Sabe o que é uma válvula de escape, né? Para a pressão demográfica exercida sobre os mercados trabalhistas nos países de origem. E, em contraste, costuma responder às demandas de trabalho não atendida pela população nativa no lugar de destino. Deu para entender? Essa consequência chamada de válvula de escape, né? Ainda tem a redução de camadas mais jovens, porque são provocadas pelo envelhecimento demográfico nos países desenvolvidos, que é suprido em parte de sua população migrante. Tá? A Europa em si, a demografia dela é mais idosa, menos jovens. Muitos não quiseram ter filhos, muitos não quiseram trabalhar, assim, quiseram trabalhar, mas não quiseram ter essa responsabilidade com filhos. Então, ficou uma demografia mais idosas, então precisa de pessoas mais jovens para tocar essa nação. As remessas de dinheiro transferidas pelos imigrantes têm impacto direto, sim, sobre as economias familiares e sobre o produto nacional dos países com alta migração. Vê aí, gente. Olha, dê uma leitura de imagem nesse slide aí, nessa figura aí. Vê só. Você já acha isso fácil? Não. Isso é uma travessia muito perigosa que tem na fronteira do México para os Estados Unidos. Ora esse lago aí está seco, ora esse lago está cheio de água. Não é fácil não, viu? Porque de um lado ainda tem os policiais, né? Não é tão fácil atravessar, ainda tem um deserto por dias e dias até chegar nessa última parte aí. É uma travessia muito perigosa, arriscada, que muitos mexicanos, com seu sonho americano, American Dream, eles acham que vão ter condições melhores, onde se encontra sair do México para os Estados Unidos, né? Mas é muito perigoso. Mas eles tentam que com isso
tentar amenizar o sofrimento, a miséria que eles passam no país dele para em busca de novos horizontes. Agora, bora refletir um pouquinho. Vamos lá. O fluxo migratório da América Central para os Estados Unidos, ele não é um fenômeno novo em cenário global, não, gente. Mas é um cenário de barbárie e de negligência. Como eu falei, é perigoso. Vem da antiguidade, é perigoso. Não é antiguidade, não. Vem do início das Américas, tá? Os imigrantes que saem dos seus países deixam suas culturas, suas línguas, suas famílias para trás em busca de asilo. Sonho esse que, na maioria das vezes, se depara com a xenofobia, que são e com políticas migratórias que deixam em situações de extrema pobreza, subordinação e exploração sexual. Xenofobia, vocês sabem, né? Aversão ao que vem de fora para o novo país. Então, a pessoa rejeita essa população. E muitas delas vêm desqualificadas. Então, vão procurar emprego de subordinação, tá? Subempregos. E ainda tem a questão de exploração sexual, tanto de crianças como de mulheres, tá, gente? Então, não são uma situação maravilhosa, não. Não é aquele novo horizonte que eles acham, imaginam ser, não. É como se fosse barbárie e negligência mesmo, do México, de todos os países da América Central para os Estados Unidos. Porque Estados Unidos ele tem uma política migratória não muito boa, não muito legal. E muitos ficam na clandestinidade, não podem ter condições de saúde, de educação e de bons empregos. Agora reflitam, a imigração de brasileiros cresceu de forma constante nos últimos anos. Entre 2015 a 2020, o número de brasileiros vivendo no exterior cresceu acima de 55%, chegando ao patamar de 4,2 milhões de pessoas. É um recorde, viu, gente, histórico, maior do que a população do Uruguai. Esse destino mais comum que eles tentam ir, eles vão, decidem morar fora, é os Estados Unidos, né? É feito os mexicanos, e feito a maioria da parte latino-americana. Esse sonho americano, essas condições, apesar que nós somos americanos também. Eu falo na minha sala de aula, dos meus ensino médio, gente, é porque eles tomaram esse nome, Estados Unidos, os americanos. Só que nós somos americanos sulistas do sul. O da América Central também são americanos, só que América Central. E o de cima, povoamento, pouco explorado, então são mais desenvolvidos, chamados americanos dos Estados Unidos, tá? Mas eles se autodenominaram de americanos. Como se nós dois, outros dois Américas, a Centrais e a Sul, não fossem. E aí, o que vocês acharam da nossa aula, do nosso passeio que tivemos na América Latina, de todos os países, com suas migrações, com suas imigração e com sua emigração, entrada, saída, os movimentos de um país para o outro, as consequências positivas e as negativas, e também o que favorece para um, crescimento para o outro, tentam sobreviver à questão de política, a questão de condições financeiras mesmo, enfim, todos esses tipos, ainda enfrentar questões perigosas, como a xenofobia, que vem aumentando tanto ao longo dos últimos 2 anos, dos últimos 10 anos já. Então, o que vocês acharam da nossa aula? Foi legal? Foi boa? Diz aí, né, gente, se posso melhorar ou não, que a professora está agindo correto ou não. Tenta dar o seu retorno lá, tá certo? A professora vai gostar. Bora para uma revisão, meus amores. Vamos junto? Primeiro, qual é o termo que designa corretamente a pessoa que faz o movimento de saída, ou seja, sai do seu lugar de origem, sai daqui de Brasil, em busca de um outro lugar para moradia. Por exemplo, daqui para a Espanha, que tu não vai para os Estados Unidos, eu não, queria para a Espanha, queria para a Grécia, tá? Turquia. Tá? É bom, né? Conhecer novas culturas. Enfim, qual é o nome disso aqui? Qual é o nome? Eu estou buscando outra moradia, em outro lugar. Qual seria o nome adequado para esse meu movimento? Seria a letra A, forasteiro. Seria a letra B, imigrante. Seria a letra C, emigrante.
Seria D, nômade, ou seria a letrinha E, turista? Eu vou turistar para esses países? Não, eu vou ficar um bom tempo, tá? Eu saio do meu país, busca de outra coisa melhor, de morar mesmo. Nem tão cedo voltar para o Brasil. Então, qual desse daí seria o termo adequado? Vamos lá? 3, 2, 1. Emigrante, gente. Saída de um país para outro. Certo? Ronaldo disse que eu tenho 2 minutos, ainda dá para outro. Eita, corre, profe! Na atualidade, é recorrente a ocorrência de grandes perturbações geológicas e climáticas em todo o globo. Para muitos estudiosos, a recorrência desses eventos estão relacionados ao impacto de ações humanas no ambiente natural. Então, o homem está mexendo lá o que estava tudo certinho. No que toca às movimentações populacionais, eventos ambientais e climáticos, eles produzem um tipo de migração que tem como principal fator as causas de, letra A, naturais, letra B, bélicas, armas, letra C, econômicas, gente, letra D, religiosas e letra E, políticas. Então, a professora já cortou dois aí. Vamos. Ah, gente, já está falando aí de grandes perturbações geológicas e climáticas, então são tudo natural, da natureza, tá? Eles têm como fator principal as causas naturais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na nossa próxima aula de geografia do 8º ano. Professora Bernardo manda um beijo e fica tudo de bom para vocês, tá bom? Tchau, meus amores.